Fala pessoal, muito boa noite. Professor Emerson aqui, professor de informática para concurso. Tudo bem com vocês? Meu povo, hoje estamos aí dando continuidade à nossa maratona de questões, né? Hoje com nossa nona aula, tá? Esses dias aí demos uma pausazinha, né? Por conta das festividades do final de ano, tá? Hoje, infelizmente, não teremos a presença aqui dos nossos queridos alunos, né? Devido a algum probleminha técnico aqui da internet. A gente não pôde ter a aula ao vivo com a participação de todos, mas já expliquei o pessoal muito compreensível aí, né? E aí, o que é que acontece? Vamos gravar a aula para eles aqui, porque hoje a gente disponibilizou aí 10 questões, tá? Sobre leis, né? Sobre as leis na era digital, tranquilo? Então, trouxemos aí 10 questões aí, bem garimpadas aí, né? Questões cobradas pela FGV. Eu tenho certeza que nessa reta final aqui do nosso projeto, muitos já estão se saindo muito bem, né? A gente já fez 2 simulados e eu tenho certeza que, devido ao que a gente passou aqui, a galera está saindo muito bem, né? Então, de coração, eu torço por cada um de vocês e eu tenho certeza que no dia da prova todo mundo vai estar 100% aí, tá? Para a gente gabaritar, beleza? Então, hoje aqui, pessoal, né? Nosso nono item aqui do edital, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso edital aqui, e a canetinha. Tá, nosso nono item aqui, ele fala sobre legislação digital aplicada às investigações, né? E aí ele fala aqui uma série aqui de leis, né? Fala sobre os princípios e aplicação do Marco Civil da Internet, sobre a Lei Carolina Dickmann, a Lei de Proteção de Dados, popularmente conhecido como LGPD, Lei de Crimes Cibernéticos, interceptação telefônica, telemática e assim por diante. Tranquilo? Então, ó, trouxe 10 questões para vocês aqui, bem garimpadas, como eu falei anteriormente, tá? Não deixem de assistir nossas aulas, corrijam aí o que vocês fizeram, tranquilo? Qualquer dúvida, sabem que estamos à disposição aqui, tá? E vamos embora para não perder tempo, que a gente já parou aí 2 semanas, né? A galera tava aí nas compras da vida aí, mas desejar um feliz ano novo para todo mundo, tranquilo? Dizer para vocês que estou muito feliz com esse projeto, né? Que a gente está concluindo daqui uns dias aí, né? Mais uma vez, obrigado pela confiança de vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens lá no meu privado lá, pessoas que eu nem conheço, então agradeço de coração todo o carinho aí, tá? E toda a confiança aqui no nosso trabalho. A gente procura trazer aqui toda quarta-feira um pouquinho do nosso conhecimento para ajudar vocês aí que está do outro lado aí, na hora do concurso público, poder fazer uma boa prova de informática. Beleza? Então, hoje, pessoal, como fala aí o nosso nono item, né? Fala sobre a legislação digital aplicada, né? O que seria essa legislação aplicada? Nada mais é do que seria, ela foca, né, em crimes cibernéticos, né? E como assim, professor? É uma legislação que ela protege os dados, né? E aí, nesse caso, como ela protege os dados, existem algumas leis, né, que vêm para somar, né, nessa legislação digital. E aí ele entra com uma lei do Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, tá? Também fala sobre a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, tá? E aí vem também a famosa LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, tranquilo? E aí é tudo que visa, assim, toda essa legislação, ela tem a função de proteger os dados pessoais, né? Tudo visando dar suporte à computação forense, né? Que na verdade é a coleta e análise de provas digitais, beleza? Então o que acontece? Como eu expliquei para vocês, eu não tenho formação em direito, minha formação em TI, mas a gente precisa saber pelo menos o básico dessas leis para tentar passar um bom material para vocês, né? E de uma forma simples também, para que vocês entendam, né? Porque estudar lei, para quem estuda para concurso sabe que é meio complicado, né? É meio decoreba, né? Mas enfim. Então, como eu falei para vocês, né?
a legislação digital, ela envolve, assim, algumas leis que eu acabei de citar para vocês. Por exemplo, o Marco Civil, né, o Marco Civil da Internet, o que é que ele define? Ele define os princípios, as garantias, os direitos, os deveres, né, para o uso da internet, né? A Lei Carolina Littmann, o que é que ela traz de novidade? Ela alterou o Código Penal, né? Ou seja, ela, o que é que eu posso dizer assim? Ela traz para você a segurança, né, para a invasão dos dispositivos, né, informáticos, gerando assim respostas jurídicas, né? Aí o que acontece? Aí tem a lei LGPD. O que é que ela traz para você? Ela traz a proteção dos dados pessoais, essenciais para a coleta, né, de informações. E assim por diante. Tranquilo? Então, ó, o que é que eu posso dizer para vocês? Que o Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, ela foi sancionada no dia 23 de abril de 2014, né? E como eu citei para vocês anteriormente, ela estabelece os princípios, direitos e deveres para o uso geral na internet. Tranquilo? Então, o que é que a gente também pode ver? Falar sobre a lei Carolina Dickmann, né? Como surgiu, né? Então, a lei 12.737, né? Conhecida como Lei Carolina Dickmann, né? Ela tipifica como crime a invasão dos dispositivos, tá? E aí, os dispositivos envolvem computadores, celulares, tá? Então, assim, como é que eu posso dizer para você? Essa lei, ela conseguiu, assim, trazer uma forma segura, né? Para um cliente, né? Porque essa lei, na verdade, surgiu porque a atriz Caroline Dickmann, ela deixou o seu computador, né, uma assistência técnica e foi violado, né? A pessoa que cuidou, que tratou do computador dela, ela simplesmente invadiu a máquina dela e pegou fotos íntimas e divulgou em grupos de amigos, né? Então ficou muito conhecido na época, né? E aí ela ganhou o processo, a pessoa foi presa, tal, enfim, tá? Então ela foi sancionada. Então assim, a lei na verdade ganhou esse apelido, né? Porque ela, a atriz, ela teve essas fotos divulgadas, como eu disse, nos grupos, né? E após essa invasão, a situação que antes não tinha tipificação penal, né? Não tinha crime, depois disso alterou a lei. Tranquilo? Então, como eu disse para vocês, eu trouxe hoje para vocês aqui 10 questãozinhas aqui para a gente tentar aqui adequar para vocês, tá? Tentar adequar para vocês e que vocês possam, no dia da prova, se a FGV resolver jogar alguma questãozinha, né? São 6 questões, 6 e quem vai fazer período são 8, né? Para a gente é 6. E se cair, pelo menos você tem uma noção, tá? Como eu falei, não sou formado em direito, mas vou tentar passar para vocês aqui o básico de cada lei, né? De acordo com nossas questões, para que vocês pelo menos tenham o alicerce. Fechou? Então, ó, nossa primeira questãozinha, ele fala o seguinte, tá? Lê o trecho seguinte. Aí ele diz: trata-se do princípio segundo o qual o tráfego da internet deve ser tratado igualmente, sem discriminação, sem restrição ou interferência, independente do emissor, o recipiente, tipo ou conteúdo, de forma que a liberdade dos usuários de internet não seja restringida pelo favorecimento ou desfavorecimento de transmissões do tráfego da internet, associado a conteúdos, serviços, aplicações ou dispositivos particulares. E aí ele fecha aspas, né? E aí ele diz que foi adaptado de Valente Jonas, né? Da Agência Brasil, em 16 de 12 de 2017, ou seja, isso foi uma reportagem, tá? E aí ele fala aqui, ele na continuidade, ele diz que, conforme estabelecido pelo Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o princípio descrito no trecho é o da. Então, assim, a gente sabe que o Marco Civil da Internet ele tem alguns princípios, né? Ele tem alguns princípios. Então, ele quer saber que esse trecho aí, né? Qual seria o princípio? E aí, na letra A, ele diz que seria a afirmação da livre concorrência. Na letra B, ele diz que seria a preservação da liberdade de expressão.
Na letra C, ele diz que era garantia de neutralidade da rede. Tá? Na letra D, ele diz que é a proteção da privacidade dos usuários. E na letra E, ele diz que seria a responsabilização do usuário pelos conteúdos. Então, meu povo, deixa eu trazer aqui nosso... Cadê ele aqui? Chegou. Então, como ele diz aí, qual seria o princípio, né, descrito nesse trecho? Então, pessoal, baseado na lei do Marco Civil da Internet, esse aí seria o princípio da garantia da neutralidade, tá? Garantia da neutralidade da rede, da rede. Aí você pergunta assim para mim, professor, e o que significa essa garantia da neutralidade? Pessoal, na verdade, a garantia da neutralidade da rede é o princípio que exige que os provedores da internet tratem todos os dados de forma igual, tá? De forma igual, sem discriminação. Isso é o que significa garantir a neutralidade da rede, tá? Ou seja, os provedores ele têm por obrigação de tratar todo mundo por igual, entendeu? É assim, como é que eu posso dizer? Por igual que eu digo, seria assim, tanto os serviços como aplicações, independente da sua origem e destino, tá? Isso aí você está sendo assegurado que a internet aberta, ela tem que ser livre, tá? E justa para todos. Tranquilo? Então, no Brasil, tá? Está previsto isso lá no Marco Civil da Internet, tá? Então, esse trecho aí que a gente acabou de ler, como ele fala assim, é um trecho descrito e é o princípio da garantia da neutralidade de rede, ou seja, todos os dados que se refere a quem? Aos dados, aos pacotes, né? Tem que ser tratados sem discriminação, de forma igual para todos. Beleza? Tranquilo? Então, a nossa primeira questãozinha aí, letra C. Tranquilo? Eu trouxe para vocês aí, ó, mnemônicos, né? Com os princípios do Marco Civil da Internet. E aí ele fala lá em cima, liberdade dos dados, liberdade dos modelos, né? Aqui, ó, liberdade dos modelos de negócio promovido pela internet, garantia de liberdade de expressão, proteção de privacidade, proteção dos dados pessoais, preservação e garantias da neutralidade da rede, foi a nossa resposta agora, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, beleza? A responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, tranquilo? Preservação da natureza participativa da rede, tranquilo? Então, trouxe aí um desenhozinho para vocês fixarem aí, tá? E depois eu coloco para vocês lá no nosso grupo, lá, esse material. Fechou? Então, ó, nossa segunda questãozinha aqui, tá? Fala o seguinte. Segundo, cadê o nosso pincel? Tá aqui. Fala o seguinte, segundo o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, diz o seguinte, que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário é assegurado o direito de que? Aí ele diz na letra A, é assegurado o direito de a viabilidade e a publicidade do fluxo de suas comunicações pela internet. A letra B diz que a suspensão da conexão à internet a tempo e a critério da operadora. A letra C diz que há o fornecimento de seus dados pessoais a terceiros, mesmo que sem seu consentimento. Tá? A letra D diz que a publicidade e a clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e da aplicação de internet. E a letra E diz que, ao contrário de prestação de serviço, sem detalhamento sobre o regime de proteção de acesso a aplicações de internet. Beleza? Então, a nossa segunda questãozinha fala que, segundo o Marco Civil da Internet, o acesso à internet ela é essencial ao exercício da cidadania. E ao usuário é assegurar que direito? Então, pessoal, na segunda questãozinha aí, quem marcou a letrinha D
Está de parabéns. Por quê? Porque lá no inciso, no inciso não, desculpa, no artigo 7 lá da lei, no inciso 11, diz que são direitos dos usuários, né? A publicação, a clareza de eventuais políticos de uso dos provedores de conexão à internet e a da aplicação da internet. Então, como eu havia falado para vocês, né, nas outras aulas anteriores, eu falei, quando chegar no item 9, o ideal seria que vocês lessem a lei pura, né? A lei seca, do que está se cobrando no edital. Porque quando a gente soltasse aqui as questões, vocês iam estar ligados, né? Questãozinha 2 ia dizer, essa questão 2 é a letra D, porque está lá no artigo 7, lá do inciso 11 da lei, onde diz que são direitos dos usuários. Então, são direitos dos usuários que a publicidade e a clareza. Então, está tudo certinho lá. Então, quem leu a lei não teve dificuldade em marcar a letrinha B. Aí, tranquilo? Então, quem leu não teve dificuldade em marcar aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Questãozinha número 3. Diz o seguinte, que sobre, né, que diz que sobre as atividades e deveres dos provedores de conexão e de aplicação de internet, o Marco Civil da Internet, mais uma vez ele diz que a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, preconiza, por meio de suas normas, que esses provedores, tá? Ele está dizendo que sobre as atividades e deveres dos provedores, a lei ela preconiza, por meio de suas normas, que esses provedores, letra A, informem periodicamente à Justiça quais dados estão coletando e a finalidade do tratamento realizado. A letra B diz que mantenha um sigilo absoluto sobre as operações realizadas, ainda que ocorra solicitação administrativa ou judicial. A letra C diz que interpretem a referida lei levando em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e suas importâncias para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. A letra D diz que envie relatórios mensais aos usuários e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre os dados coletados. E a letra E diz que forneçam de forma contínua dados coletados a entidades governamentais sem necessidade de ordem judicial. Então, nessa terceira questãozinha aqui, quem marcou a letrinha C está de parabéns. Por quê? Porque toda essa resposta da letra C está lá no artigo 6º lá da lei. Está no artigo 6º da lei lá. Tranquilo? Onde ele diz que sobre as atividades e os deveres, tá? Sobre as atividades e os deveres lá dos provedores, tá? O que é que ele diz lá? Que são assegurados aos provedores, né? O que é que os provedores têm? Quais são os seus deveres, tá? Quais são os seus deveres? Então, lá diz que eles têm que interpretar a referida dele, levando em conta, tá? E além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos da natureza da internet, seus usos e costumes particulares e suas importâncias para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Então, está lá no artigo 6, está lá no artigo 6, tá? Então, assim, os provedores de conexão à internet, tranquilo? São as operadoras, né? São as operadoras de telecomunicação. Ok? Tranquilo? Então, quem marcou a letrinha C aí, tá de parabéns. Fechou? A nossa quarta questão diz o seguinte: sobre o Marco Civil da Internet, mais uma vez, Lei 12.965 de 2014, a guarda de registro de conexão deve ser mantida pelos provedores de acesso, pelo prazo de, letra A, 6 meses, sob sigilo em ambiente controlado. Letra B, 1 ano, podendo ser prorrogado por ordem judicial. Letra C, 2 anos para fins de investigação criminal exclusivamente.
Letra D, 5 anos, conforme o Código Tributário Nacional, tá? Então, na nossa quarta questãozinha aqui, quem marcou aqui, cadê o pincelzinho ele aqui? Quem marcou a letra B, mais uma vez está de parabéns. Por quê? Porque lá no artigo 13, tá? Da devida lei, né? Da lei 12.965/2014, diz o seguinte, lá, que para provedores de internet, certo? Diz que eles têm que manter o registro de conexão por um prazo de um ano, por um prazo de um ano, tranquilo? E se for prorrogado, tem que ser por ordem judicial. Aí ele fala também lá que lá no artigo 13 da devida lei, ele fala que para provedores de aplicações, tá? Que são os famosos apps, né? Os aplicativos. Ele diz o seguinte: para provedores de aplicações, tá? A eles que são os aplicativos, que são os sites, as redes sociais, entendeu? Ele diz que o prazo obrigatório de guarda e registro é de 6 meses. Então, cuidado, tá? Para provedor, ó, para os provedores de internet, como ele cita aí na questão, é de um ano. E para provedores de aplicações de internet, são 6 meses. Então, fica ligado aí, tá? Para os provedores de aplicações, que são os apps, aí você relaciona que são os sites, né, redes sociais. A guarda, né, a guarda desses registros são de 6 meses. E para provedores de internet, um ano. Beleza? Fica ligado nisso aí. Tranquilo? Vamos lá para a nossa questãozinha do número 5, que diz o seguinte, que no âmbito da investigação de crimes cibernéticos, tá, a infiltração de agentes na rede, tá, aí ele fala que são os agentes infiltrados virtualmente, né? O que é que ele exige? Então, no âmbito da investigação de crimes cibernéticos, a infiltração de agentes na rede, né, que são os agentes virtuais, não são os agentes armados, não, são os virtuais, né? O que é que ele exige? Então, ó, na letra A, ele diz que existe apenas a autorização do delegado de polícia e do Ministério Público. Tá? Na letra B, diz que exige autorização judicial circunstanciada e prazo de até 90 dias renováveis. Na letra C, diz que o agente utilize sua identidade real para evitar nulidade processual. E na letra D, diz que a comunicação prévia ao provedor de serviço de internet, tá? Então, ó, no âmbito da investigação de crime cibernético, a infiltração dos agentes, né? O que é que ele exige? Pessoal, exige simplesmente o que se refere na letra P, uma autorização judicial, meu povo, tá? Uma autorização judicial, porque se não tiver autorização judicial, essa prova, essa ação, ela pode ser anulada, ela pode ser nula. Então, ó, ele exige principalmente uma autorização judicial, tá? Prévia e fundamentada, tranquilo e fundamentada. E aí ele diz aí que o prazo é de até 90 dias, tá? E são renováveis, beleza? São renováveis. Então, ó, a crime cibernético, né? Se você tiver algum agente infiltrado virtualmente, precisa de uma autorização judicial. A gente sabe que na prática existe a galera que se infiltra sem ordem judicial, mas está totalmente ilegal, tá? Não está amparado pela lei, beleza? Então, ó, questãozinha do número 5 é letra B, beleza? Coloquei para vocês aqui, ó, a navegação segura, né? Para vocês entenderem como é que funciona os agentes infiltrados, né? Aí, ó, veja como você aumentar a proteção na hora de utilizar a internet, né? Então, ele dá algumas dicas aí, com pendrive, né? Webcam, a nuvem, né? Enfim. E aí, então, coloquei esse mnemônico para vocês aqui, para vocês memorizarem. Tranquilo? Questãozinha número 6, ele fala o seguinte, que
Em abril de 2013, entrou em vigor no Brasil a Lei 12.737, né? Apelidada de Lei Carolina Dickmann. Tranquilo? Foi o que a gente comentou lá no começo da nossa aula, né? Porque como surgiu essa lei, né? E aí diz que trata de crime cibernético. E essa lei foi tipificada como crime. Ou seja, até então ela não era tipificada como crime. Hoje sim, ela é crime, ela tem punições severas. Tranquilo? E aí ele diz o seguinte, né? Só comentando novamente, né, que em abril de 2013 entrou em vigor no Brasil a Lei 12.737, que foi apelidada de Carolina Dickmann, porque simplesmente foi um episódio sofrido pela atriz, tá? Que trata de crime cibernético. E essa lei foi tipificada, né, como crime. Aí diz o seguinte, que essa lei tipifica como crime, aí, dois pontos. Aí diz o seguinte, que a divulgação por meios virtuais como Facebook e Twitter de comentários maldosos ou depreciativos sobre figuras públicas, feito pela própria pessoa ou outros. A letra B diz que a divulgação em redes de computadores como Facebook e Twitter de fotos em que a figura a própria pessoa ao lado de personalidades públicas sem autorização expressa destas, ok? A letra C diz que essa lei, né, ela tipifica como crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. A letra D diz que o emprego de qualquer forma de chantagem sobre determinada pessoa por meio da rede internauta para obter destas vantagens indevidas. Então, se você der uma lidazinha lá na lei Carolina Dickmann, né, você vai simplesmente marcar a letrinha C, né, quando diz que essa lei tipifica como crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, né? Essa lei, ela foi sancionada lá atrás, né? E ela teve alteração, né? Ela teve alteração lá nos artigos 154, né? Do Código Penal, 154A, tá? Lá do Código Penal, e 154B, tá? Ela teve, por quê? Porque tipicamente ela passou a ser um crime, passou a ser um crime. Por quê? Porque a atriz, ela, mais uma vez, né, comentando com vocês, a atriz, ela levou o computador dela com assistência técnica e simplesmente ela teve fotos íntimas divulgadas na internet após a invasão do seu computador. O técnico que mexeu na época lá pegou fotos íntimas dela, né, com o esposo dela, divulgou nos grupos que ele fazia parte. E daqui a pouco as fotos delas estavam na rede aí, tá? Estavam na rede. Então, assim, esse tipo de invasão, né, era uma situação que antes não tinha penalidade. Hoje tem, hoje tem, beleza? Então, cuidado, pessoal. Eu, particularmente mesmo, eu faço serviços para pessoas, né? Assim, pessoas que eu digo usuários domésticos, não necessariamente em empresas, mas eu faço muito serviço, né? Serviço particular. E eu pego muita situação mesmo. Mas, para mim, olho, faço o meu trabalho, enfim, entrego o computador, né? Entrego o equipamento. Para mim, vou para o próximo e eu nem me lembro, tá? Então, assim, hoje, né? Eu já comentei com vocês nas aulas que hoje, a gente, quando entra numa empresa, né? A gente assina um termo, a gente assina um termo, tá? Baseado justamente na lei, né? Na lei, na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você assina um termo lá de responsabilidade, né? Principalmente quem dá de TI. Porque se você pegar um computador de um cliente e ver que tem fotos íntimas e você divulgar, isso é crime. Você vai ser preso, você vai ser demitido por justa causa, tá? Então, eu particularmente trabalho com os bancos, eu trabalho com numerário, portanto, ontem mesmo, né? Eu estava atendendo, eu desmontei um caixa eletrônico, então tem cédulas nos cassetes, né? Tem câmeras em cima. Então, assim, é uma série de situações que você tem que ter uma boa cabeça, né?
tem que ser honesto, enfim, tá? Então, muito cuidado, viu, pessoal, quando vocês pegarem o computador, um pendrive de alguém, que coisas, fotos, documentos que não lhe diz respeito, por favor, não caiam nessa idiotice de vou copiar, vou colar, vou passar para o meu primo, vou passar para minha prima, só para ele ver e dizer assim, depois que tu vê, tu apaga. Não façam isso, né? Pelo amor de Deus. Porque vocês vão entrar no problema e outros problemas dos grandes. Beleza? Problema dos grandes. Então, vamos embora. Tá aí a nossa lei Carolina Dickmann, tá? Que diz que essa não é uma lei destinada exclusivamente às mulheres, mas a motivação veio contra um crime que aconteceu com muitas delas. Então, a lei 12.737, né? E diz que promoveu alterações aí, como eu comentei com vocês, no Código Penal, né? Para definir crime cibernético no Brasil. E então a lei ganhou o nome da atriz, porque por causa de um acontecimento com ela, que teve fotos íntimas divulgadas, tá? Então tá aqui, ó, Lei Carolina Dickmann, né? É uma lei brasileira que mudou o Código Penal para punir crimes cometidos na internet, como a invasão de privacidade e fraudes online. Beleza? Então, na nossa sétima questãozinha aqui, cadê nosso pincel? Na nossa sétima questãozinha aqui, diz o seguinte: considere uma situação em que, no tratamento de dados pessoais, não sejam assegurados aos titulares o direito da consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento de seus dados. Nesse cenário, o princípio violado, conforme prevê a LGPD, qual foi o princípio violado? Foi o da finalidade, foi o da não discriminação, foi o da prevenção, foi o do livre acesso ou foi o da qualidade dos dados. Então, considere que é uma situação em que, no tratamento de dados pessoais, não seja assegurado aos titulares o direito de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração de tratamento de dados. Então, nesse caso, o que foi violado? Pessoal, na verdade, o que foi violado aqui, quando você não tem a facilidade e a consulta, né, gratuita sobre a forma e a duração de tratamento dos seus dados, o que foi violado aqui, deu danado do pincel aqui. E o que foi violado foi o do livre acesso, tá? Foi violado aqui o de livre acesso. Tranquilo? Então, assim, tem questões de informática que quando o cara não vai pelo conhecimento, o cara vai pela lógica, né? Por quê? Porque diz aqui em cima que não seja assegurado aos titulares o direito de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e o tratamento de seus dados, então o cara não teve livre acesso. Então, se você não sabe o conteúdo, mas eu acho que pela lógica dá para você matar uma questãozinha dessa. Tranquilo? Desculpa, pessoal. Beleza? Vamos para a nossa questãozinha do número 8 aí, que diz o seguinte: que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, que é a Lei 13.709/2018, a orientar o tratamento de dados pessoais no Brasil, estabelece princípios que devem ser observados pelos agentes de tratamento, beleza? E diz que nesse contexto, a ausência de medidas técnicas e administrativas destinadas a prevenir acesso não autorizado ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, de perda e alteração de comunicação ou difusão de dados pessoais e dados pessoais configura violação ao princípio da. Então, o que é que vocês têm que entender? Que dentro da lei da LGPD existe 10 princípios, beleza? 10 princípios, que são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Então, assim, existem 10 princípios, né? E ele está dizendo que, diante de tudo que a gente leu aí, nessa questão número 8, ele está dizendo que configurou uma violação a que tipo de princípio? Então, o que é que visa os princípios dentro da lei? Visa garantir a proteção dos seus direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, de livre desenvolvimento, de personalidades titulares, enfim. Então, isso é o que visa. Para isso que tem os princípios, né? Tem as garantias. Tranquilo? Então, ele diz que na letra A se violou o princípio da finalidade. Na letra B diz que violou o princípio da segurança. Na letra C diz que violou o princípio da necessidade. Na letra D diz que violou o princípio da não discriminação. E na letra E diz que violou o princípio da qualidade dos dados. Então, ó, só repetindo a questão, que a Lei Geral de Processamento de Dados, ao orientar o tratamento de dados pessoais, estabelece princípios que devem ser observados pelos agentes de tratamento. Nesse contexto, a ausência de medidas técnicas e administrativas destinadas a prevenir acesso não autorizado, tá? Ou situações acidentais ou ilícitas de destruição, de perda, de alteração, de comunicação ou difusão de dados, configura que violação. Então, se a gente usar pela lógica, né, se alguém acessa seus dados e essa pessoa não esteja autorizado, se alguém, né, como ele fala aí, tem situações ilícitas de destruições do seu dado, né? Se alguém perde seu dado, violou que princípio, tá? Então, esse aí, se você não sabe, vai pela lógica. Então, violou simplesmente o princípio da segurança, beleza? Princípio da segurança. Deixa eu falar um negócio para você. Entre as pesquisas que a gente fez aqui, né, da FGV, dos assuntos mais cobrados, das provas, tá? Essas leis, é, a FGV ela não cobra tanto, mas está no edital, né? Se está no edital, a gente precisa pelo menos saber o básico, né? Saber por onde começar para não ficar voando, tá? Então, assim, se você já vem estudando para concurso, se você já está afiado aí no direito, então, por isso que eu pedi para vocês, dê uma lidazinha, né? Leia a lei seca do que está se pedindo no item 9, tá? Porque se você leu a lei, você entendeu tudo aí, né? Você já marcou direto. Se você não teve tempo de ler essas leis, então vai ter um pouquinho de dificuldade? Vai, mas pelo menos uma questãozinha dessa, use pelo menos a lógica, tranquilo? Se alguém mexeu nos seus dados que não estava autorizado, violou a segurança, tranquilo? Então tenta ver por esse lado aí, beleza? Então, ó, coloquei para vocês aqui, ó, sobre a LGPD, né? Sobre a LGPD. De fato, o que é, quando foi criada, quem é o titular dos dados, qual o objetivo, quem é o controlador, como se aplica, né, na Câmara, assim por diante. Beleza? Coloquei aqui, ó, os 10 princípios da LGPD, finalidades, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas. Coloquei tudinho aí para vocês lerem, memorizar e fixar na mente. Beleza? Aí, ó, mais uma vez aí os princípios e tratamentos, né? Está lá no artigo 6, os 10 princípios aí, né? Mais uma vez, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, né? Qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, tá? Então, um mnemônicozinho, um trocadilhozinho para esses 10 princípios, você pode fazer assim, ó. O F, você pode falar assim, ó, Fabi. O A de adequação, adora. O N de necessidade, navega, tá? O de livre acesso, lê. O de qualidade, aí você pode botar como quase,
né? O de transparência, todos, o de segurança, sites, o de prevenção possíveis. Então você pode lembrar assim, quais são os 10 princípios? Aí você bota lá. Fabi adora navegar, lê quase todos os sites possíveis. Beleza? A pessoa ainda faltou o restinho, né? Foi até a letra P, né? De prevenção. Mas beleza, mas já dá para você matar. Então, ó, Fabi adora navegar. Ela lê quase todos os sites possíveis. Então, Fabi, o F, finalidade, adora de adequação, tá? Navegar de necessidade, tranquilo? Lê de livre acesso, quase de qualidade de dados, todos de transparência, sites de segurança, né? Sites de segurança e prevenção de possíveis. Então, ó, Fabi adora navegar, ler todos os sites possíveis. Beleza? Espero que tenha ajudado aí vocês aí a memorizar esses 10 princípios aí da LGPD. Tranquilo? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Nossa nona questãozinha, né? Que fala da lei de interceptação telefônica, a lei número 9.296 de 1996. Beleza? Diz o seguinte, que disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medidas cautelares probatórias. A referida medida, 2 pontos. O que é que ele diz? Que, na letra A, pode ser decretado pelo juiz durante o inquérito de ofício ou após representação da autoridade policial, por prazo indeterminado, se o crime for de natureza hedionda. Na letra B, diz que não admite prorrogação caso fixado pelo prazo inicial de 15 dias. Na letra C, diz que pode ser requerida e deferida diretamente pelo juiz, com base exclusivamente em denúncia anônima. Na letra D, diz que pode ser deferida independente da espécie de sanção penal combinada ao crime de investigação. E na letra E, diz que não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, tá? Por outros meios disponíveis. Então, ó, a lei de interceptação telefônica, ela disciplina o procedimento de interceptação telefônica, tratando-se de medida cautelar probatória. A referida medida se refere ao quê? Então, ó, a referida lei, tá? Se refere aqui, ó, à letra E, beleza? Quem leu a lei marcou certinho aí. Não será admitido quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Ou seja, quem leu a lei viu que lá no artigo 2 está lá dizendo lá, não será admitida interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. E quais seriam as hipóteses? Quem folheou lá e leu a lei viu lá que existem 3 hipóteses lá. Primeira hipótese, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. No item 2, diz lá que a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. No item 3 lá da lei diz que o fato investigado constitui infração penal punida, né? Punida no máximo com a pena de detenção. O máximo com a pena de detenção. Então, pessoal, essa lei de interceptação telefônica, tá? A lei de interceptação telefônica, ela diz simplesmente o que a letra E nos trouxe, não? Que não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios. Então, passei para vocês aí quais seriam os outros meios, né? Não houver indícios razoáveis, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado constitui infração penal punida e assim por diante. Tranquilo? Por isso que eu disse, leiam a lei, né? Vocês que já vêm na batalha dos concursos, para vocês aí foi fácil, fácil, só ler a lei, tá? Para quem está chegando agora fica mais difícil, mas para vocês que já vêm no direito aí estudando para concurso, uma lei a mais, uma lei a menos, tá de boa, beleza? E como eu disse lá atrás, assim, como não é minha área de direito, mas eu preciso pelo menos saber os princípios, né? O básico de cada lei, que é para primeiro passar para vocês aí um pouquinho de conhecimento. Tranquilo?
Mas aí eu precisaria da ajuda de vocês. Por isso que eu disse, leiam a lei, leiam a lei. Porque aí se leu a lei, agora ficava fácil marcar as questões. É só decoreba, pô. Beleza? Olha aí, ó. Trouxe para vocês aí. Lei de interceptação telefônica, né? Lei 9.296 de 96, tá? Tudo certinho ali. Beleza? Vamos aí na nossa questãozinha número 10, que diz o seguinte: sobre os crimes cibernéticos ou informáticos, é correto afirmar o quê? Letra A, que a simples disponibilização de imagens ou vídeos com conteúdos pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes na internet não é suficiente para a caracterização do tipo penal no artigo 242 do ECA. Quer dizer, essa aqui você já descarta, né? Que disponibilizar vídeos, imagem pornográfica envolvendo criança e adolescente não é crime, essa aqui você já descartou. Concorda comigo? Essa foi fácil. A letra B diz o seguinte, que é correto afirmar que crime cibernético, a gente que se aproveita da ausência momentânea de colegas de trabalho para, num computador alheio, ligado sem nenhum tipo de dispositivo de segurança, acesse fotos íntimas, copiando-os para si, pratica o crime de invasão de dispositivo informático do artigo 154, tá? 154A do Código Penal. Perfeito. Simplesmente o que fala lá a Lei Carolina Dickmann, que ele alterou o Código Penal 154A e 154B. Beleza? Então, questãozinha número 10, já vou marcar direto a letrinha B, tá? A letra C, só para a gente finalizar, a letra C diz que é fraude eletrônica, fraude eletrônica, figura qualificada do crime de estelionato, a utilização de informações fornecidas pela vítima induzida a erro presencial. Se o agente obtém a vantagem em prejuízo da vítima, passando-se por ela em uma compra em ambiente virtual. E na letra D, diz que, em razão da necessária segurança coletiva e proteção de dados, os crimes de invasão de dispositivo informático, definidos no artigo 54 da linha A do Código Penal, são de ação penal pública incondicionada. Não é incondicionada, é condicionada. Beleza? Então, ó, tá aí, ó, as novas dispositivos sobre os crimes cibernéticos, né? Uma análise acerca das leis, tá? E as leis, tá? São os crimes cibernéticos aí. Beleza? Então, meu povo, eu quero desde já agradecer a vocês por tudo, tá? Pela confiança mais uma vez. Desculpe se a aula hoje não ficou tão legal, né? Porque, para ser sincero, e aí vou ser muito transparente com vocês, uma coisa a gente tá aqui sozinho, né? Só olhando para as questões, lendo, comentando e marcando. Outra coisa, pessoal, é o gostinho de ter Cláudia ali na tela, de ter Beto, de ter Tiara, de estar com o Ivan, né? De estar com o Isiele, de estar com a Antônia, de estar com a Aninha, de estar com a galera toda aí, né? Tá com a galera toda aí, de estar com Natália, que é esquecendo dela, com Natália, entendeu? Então, uma coisa a gente tá sozinho aqui, a gente fica meio tímido assim, você vê que no começo fica meio tímido aqui, porque a gente fica conversando com a máquina, né? Então é muito gostoso e gratificante quando a gente tem aqui em cima, assim, uns quadradinhos, a carinha de vocês aqui. Aí a gente se solta mais, conversa mais, né? Aí Tiara dá uma risada, aí Ivan chama, a gente tira uma dúvida, beleza? Aí tem Vanessa também, já esqueci da Morena. Vanessa, aí Vanessa levanta a mãozinha, tira uma dúvida, a gente responde no ao vivo. Então, assim, me desculpem aí se a aula hoje não ficou tão foda como fica sempre, beleza? A correria tá grande, devido a esse problema que teve hoje aqui no provedor de internet, né? Que rompeu o cabo de fibra ótica, não deu pra gente ter essa aula ao vivo, como eu gosto, né? Então, o cara ficou meio assim, né? As câmeras assim, eu sou meio tímido. Quem me conhece sabe que eu converso pra caramba, sou muito extrovertido. Mas diante dessa câmera aqui, a gente fica meio tímido, depois que a gente vai se soltando, beleza? Então, ó, um feliz ano novo para todos mais uma vez, tá? Estamos na reta final aí do nosso curso. Confio plenamente em todo mundo aí, tá? A galerinha que tá de fora aí, que assistir nosso vídeo depois, se precisar de alguma coisa, manda uma mensagem lá. Eu vou ter um prazer em responder a cada um, beleza? Não esquece de se inscrever lá no nosso canal,
tal. Deixa lá um likezinho lá. Eu tenho acompanhado lá, a galera aqui do grupo aqui, é um ou dois que deixa lá, pô. Dá uma moralzinha lá, gente lá, beleza? Dá uma moralzinha lá, beleza? Então, ó, fiquem todos com Deus. Espero que semana que vem a gente esteja aqui ao vivo, todo mundo certinho aqui, a gente brincando, tirando onda aqui, tá? E mais uma vez, como eu disse a vocês, não é minha área de direito, então me desculpe se eu não passei assim o que eu sempre passo, né? A gente fica meio tímido com a lei, como eu disse a você, a gente tem que saber pelo menos o básico, tem que reconhecer, né? Tem que ser humilde, reconhecer, ser transparente com vocês também. Então, assim, como é lei, a gente tem que saber o básico. Então, eu passei o que eu sei e tentei passar de uma forma clara, objetiva, né? E bem concreta, porque é isso que o concurso exige. O concurso não exige que você ir lá, bote lá a caneta, fique pensando. O concurso exige que você ganhe tempo. Né? Se você vem estudando, você vai ler, vai marcar, vai passar para a próxima. Se ficar em dúvida, marca um xizinho, vai para a próxima. Beleza? Mas no concurso público você tem que ganhar tempo. Tem que controlar o tempo e tem que controlar a ansiedade. Beleza? Então, galerinha, valeu. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e fui.